Bom dia, irmãos, bom dia. Estamos aqui para mais um culto, mais uma celebração ao Senhor. Agora pela manhã, domingo pela manhã, todo domingo pela manhã, nós temos a nossa EBD, que está sempre iniciando às 9h30 da manhã. Nossa EBD, Escola Bíblica Dominical, e você que está nos acompanhando, está junto conosco no YouTube, seja muito bem-vindo. Você que está no Facebook, também seja muito bem-vindo. Vamos louvar ao Senhor. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, o céu e a terra, os vastos oceanos, fico a pensar em tua perfeição. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Ao caminhar nas matas e florestas, escuto as aves todas a cantar, olhando os montes, vales e campinas, em tudo vejo
grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando eu medito em teu amor tão grande, que ofereceu teu filho sobre o altar, maravilhado e agradecido venho também a minha vida ofertar. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Jesus vier em glória e ao lar celeste então me transportar, adorarei prostrado e para sempre. Grandioso és tu, meu Deus, hei de cantar. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu. Grandioso és tu, grandioso és tu. Amém. O nosso Deus é grande, grande, grande. O nosso Deus é poderoso. O nosso Deus é poderoso, por isso nós louvamos a esse Deus. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei. Que tu és o Senhor,
reinos se abalam, os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. Tua igreja te adora, tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. Tua igreja te adora, tua igreja te adora, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. Tua igreja te adora, tua igreja te adora. O teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. Tua igreja te adora, tua igreja te adora. Amém, irmãos. Deus abençoe a todos. O pastor está com a palavra. Juntos nesta manhã de domingo, hoje, dia 7 de junho de 2020, ao vivo, transmitindo a nossa Escola Bíblica Dominical. São 9h44. Estamos aqui juntos para compartilhar nesta manhã a palavra de Deus, uma lição muito preciosa, muito importante, muito significativa, muito apropriada, muito atual, não é verdade? Nós vamos hoje estudar sobre a resistência às heresias. Vamos conversar aí ao vivo aí na nossa Escola Bíblica Dominical. Eu quero mandar um abraço nesta manhã, um abraço para todos os irmãos que já estão sintonizados aí pelo Facebook ou também pelo YouTube. O nosso abraço a todos que estão sintonizados, participando da nossa Escola Bíblica Dominical nesta manhã. Mas meu abraço também nesta manhã vai para os nossos professores da Escola Bíblica Dominical da Segunda Igreja, a Segunda Igreja Batista em Cabo Frio. Quero reafirmar aqui que é uma igreja que zela, é uma igreja que persevera na Escola Bíblica Dominical. Meu abraço para os professores da nossa Escola Bíblica Dominical. Pastor, nesse tempo de quarentena, o pastor está dando aí umas férias para os professores, não é verdade?
Mas nós vamos ter aí um momento aí que nós vamos ter uma lição aí com a participação de todos os professores, pelo menos de alguns professores vão estar participando ainda da nossa escola bíblica dominical. Mas, pastor, está tendo o privilégio, a alegria de poder compartilhar as lições da escola bíblica dominical. Domingo pela manhã, a ênfase é a escola bíblica dominical, ok? E à noite, a celebração. Quero aproveitar e já convidar você hoje à noite, está sintonizado, participando hoje à noite da nossa celebração do culto. 19h45 começa o culto infantil. Então, lembra as crianças, coloca as crianças aí, diante aí do equipamento, do celular, da televisão, enfim, o equipamento que você estiver utilizando. 19h45, culto infantil, e logo depois também em que inicia a celebração com músicas, cânticos e também a palavra de Deus, a palavra do Senhor. Quero mandar um abraço também, além dos professores, alunos, todos que estão sintonizados. Eu quero hoje mandar um abraço muito especial para a nossa irmã Manuelina. Irmã Manuelina, um abraço. A igreja sempre orando pela irmã, e a irmã, apesar da distância da quarentena e também o tempo que a irmã tem permanecido longe, distante aqui de Cabo Frio, mas a irmã é preciosa. Nosso abraço. Que bom, Cláudio Ramalho. E eu tenho percebido aqui que tem sempre participado dos nossos cultos. Cláudio, um abraço, meu amigo, meu irmão. Um abraço grande. Você é muito querido, muito precioso. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a todos nesta manhã de domingo, dia do Senhor. Muitos que já estão presentes na nossa escola bíblica dominical. O pastor vai orar, nós vamos ter uma música e logo depois já entraremos aí no nosso estudo desta manhã de domingo. Querido Deus, nosso Pai, santo, eterno, poderoso Deus da nossa vida, nós consagramos esta manhã preciosa, linda, especial a Ti, o nosso Deus, o Senhor nosso. Receba, Pai, o nosso louvor, receba a nossa gratidão nesta manhã, nossa intercessão pelos doentes, pelos enfermos, pelos enlutados, pelos entristecidos, por aqueles que estão vivendo momentos de lutas, momentos de dificuldades. Nós clamamos e pedimos a bênção do Senhor, o cuidado do Senhor, ó Pai. Muito obrigado por esta manhã. Estamos como igreja participando dessa escola bíblica dominical. Eu oro, eu peço a Deus em favor da tua igreja, em favor de cada crente, cada irmão, em favor das famílias, em favor dos irmãos da segunda igreja, que o Senhor continue sustentando a fé, que o Senhor continue renovando as nossas forças, ó Pai, e que o Senhor cada dia mais nos faça unidos em torno de Jesus, o Senhor da glória. Pai Santo, eu quero pedir que nos abençoe nesta manhã, no estudo da Tua Palavra, da Escola Bíblica Dominical. A nossa oração ela é feita no nome de Jesus. Amém e amém. Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifício e louvor. Quero ser bem mais do que já sou. Um adorador por excelência me tornar.
excelência, um adorador por excelência, um adorador por excelência, quero ser. Quero dar o melhor de mim, quero oferecer sacrifício de louvor. Quero ser bem mais do que já sou, um adorador por excelência, me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer, eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver, eu não posso me calar, tenho adoração em meu DNA, um adorador por excelência, um adorador por excelência, um adorador por excelência, quero ser um adorador por excelência, um adorador por excelência, um adorador por excelência, quero ser. Amém. Aleluia. Muito bem, que coisa linda, que coisa maravilhosa. Danilton cantando, que música preciosa. Danilton, um abraço grande, um abraço à irmã Sebastiana. Fizeram aniversário de casamento aí esta semana. Parabéns, o nosso abraço. Que música preciosa. Eu lembro quando o Danilton começou a cantar na igreja, e o pastor falou, olha, é a nova revelação musical na segunda Igreja Batista em Cabo Frio. É sempre uma alegria muito grande ouvir Danilton cantando. Um abraço para essa família querida também da nossa igreja, louvando, adorando o Senhor da nossa vida. Irmãos amados, vamos passar a nossa lição da Escola Bíblica Dominical. Nesta manhã, pastor, quer conversar com você, esse bate-papo, né? Pastor falando, alguns aqui interagindo aqui no programa, no Face, também no YouTube, mas a nossa lição de hoje é sobre a resistência às heresias. O escritor usa como texto básico 1 Coríntios, capítulo 2, versos 6 e 16. Eu não vou ler todo o texto bíblico, mas apenas lendo para os irmãos o que Paulo disse aqui, assim, ó, no versículo 5, Paulo diz assim, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. No versículo 14, do capítulo 2 da primeira carta aos Coríntios, Paulo diz lá, ora, o homem natural não compreende as coisas de Deus porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las, porque as coisas de Deus se discernem espiritualmente. No verso 15, Paulo diz, mas o que é espiritual
discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. E aí Paulo, nesses versos, vai tratando sobre vários assuntos, e é o texto que é básico da lição, e o pastor quer conversar, falar sobre vários aspectos, hoje sobre a questão da resistência às heresias. Eu quero começar a dizer para vocês o seguinte: resistência às heresias. Olha só, é importante. Resistência. Não é acabar com as heresias. A gente não acaba com as heresias. As heresias, elas estão presentes toda a história do cristianismo, da igreja cristã. A heresia sempre esteve presente. Então, a gente não acaba com as heresias. Ninguém fica aí aflito porque está diante de tantas heresias. Como é que a gente vai acabar com isso, pastor? A gente não acaba com as heresias, né? Elas não acabam. Elas vão e elas vêm de acordo com o tempo, com a situação. Enfim, as heresias sempre estiveram presentes. A gente não acaba. Também a gente não combate as heresias, no sentido de que o nosso alvo não é combater heresias, no sentido de que o foco maior, o foco principal não é isto. O foco é resistir às heresias. Ou seja, o que é resistir? Resistir é ficar firme, ok? Resistir é o quê? É não ceder. As heresias podem estar aí, elas estão aí, nós vamos ver hoje várias coisas que eu quero comentar, elas estão aí presentes, e a gente tem que permanecer firme, não ceder. É como as investidas do diabo, né? Então, às vezes a gente, não, quero o diabo longe, Satanás longe, claro, né? A gente não destrói, a gente não o tem longe. O Pedro diz, resistir ao diabo. Então, quando a gente resiste, não cede, permanece firme, então ele fugirá de vós. Mesma coisa é a questão das heresias. Ok, queridos? O que é uma heresia? O que significa heresia? Basicamente, heresia ela é um pensamento, uma ideia, um ensino contrário ou diferente a certos crenças, aquele credo, aquela minha profissão de fé, aquilo que eu creio. Então, aquilo que eu creio, então, qualquer coisa contrária àquilo que eu creio pode ser considerada como uma heresia, né? A palavra também pode ser entendida ou pode se referir a uma deturpação da nossa fé, né? Uma deturpação daquilo que faz parte da nossa fé no sentido de corpo teológico, corpo doutrinário, ok? A pessoa que funda uma heresia, a pessoa que desenvolve uma heresia, ela é chamada de heresiarca. Heresiarca. Então, fulano ali desenvolveu, fulano está pregando uma heresia, ele é um heresiarca. Então, que a gente nunca seja um heresiarca na igreja. A gente nunca seja uma heresiarca no reino de Deus. Ok? Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 5, no versículo 20, quando ele fala sobre as obras da carne, olha só, irmãos, ele fala sobre o fruto do Espírito e ele fala sobre as obras da carne. E entre as obras da carne que Paulo menciona, né, ele fala sobre
idolatria, inimizade, porfia, dissensões, pelejas, nós vamos encontrar ali presente também o quê? Heresias. Dentre as obras da carne, que Paulo menciona em Gálatas, capítulo 5, versículo 20, está presente ali também heresias, né? Heresias, ok? Então, irmãos, a lição de hoje é exatamente sobre essa questão, um alerta, não é verdade? Um alerta, porque desde o tempo do apóstolo Paulo até os dias de hoje, as heresias, elas estão presentes, com vários objetivos, várias finalidades, presentes na vida humana, na vida religiosa, na vida espiritual. Jesus disse que o evangelho é o vinho novo que não cabe em odres velhos, tá? Então, isso aí é um aspecto que nós queremos também mencionar, em razão de que a gente precisa ter todo o cuidado. Hoje existe uma maneira de se entender algumas coisas no que se refere ao chamado, vamos já ouvir essa expressão, o politicamente correto, né? Que é impor concessões, e algumas concessões que acabam, o escritor fala sobre isso, que acabam desbotando o evangelho. Irmãos, isso é triste. O evangelho precisa ser vivo, avivado, as cores precisam estar, porque avivar significa isso, dar cor, deixar que aquela cor permaneça ali bem viva, bem presente, né? E, infelizmente, muita gente aí fazendo concessões e aí fazendo desbotar o evangelho, não desbotar na sua essência, porque a essência do evangelho é Jesus e Jesus nunca será desbotado. Mas a expressão dessa essência, através das nossas vidas, muitas vezes acaba sendo desbotado, né? E acaba sendo ofuscado o evangelho, né? Então, hoje existe muito essa questão assim, olha, porque esse texto, essa teologia, isso tem que ser visto do ponto de vista também do outro, né? Para tentar amenizar as heresias, é o chamado aí o eufemismo, né? Quando a gente tenta dar-se uma aliviada em algumas coisas. Então, é claro que no relacionamento humano, né, a opinião do outro é muito importante, né? Vale muito, né? Mas quando se refere à Bíblia, a palavra de Deus, nós temos que ter muito cuidado com essa questão do olhar do outro, porque esse olhar, se não estiver fincado, arraigado na palavra de Deus, na palavra do Senhor, pode trazer grandes dificuldades. Quais são as heresias desde o tempo do apóstolo Paulo, que nós queremos falar delas, apresentá-las, identificá-las, desde o tempo de Paulo, ao longo da história e presente nos nossos dias hoje, de maneira muito forte, maneira muito enganosa, muito perniciosa, muito perigosa para a fé, e nós vamos falar sobre isso. A primeira coisa que eu quero destacar era a chamada, o problema que a gente chama dos judaizantes. Quem eram os judaizantes? Judaizantes eram os judeus que se converteram ao Evangelho, se converteram a Cristo, aceitaram Jesus como Salvador e Senhor, entenderam que a salvação é pela fé e não pelas obras. Aí foi passando o tempo, não muito tempo, e foi logo depois influenciados pelo judaísmo, de tal forma que eles começaram a agregar à fé os conceitos judaicos, não como algo admirado, não como algo
como berço do cristianismo, mas como essência da fé. Então, não era só Jesus, era Jesus e a lei. Não era só Jesus, mas era Jesus e o cerimonialismo. Não era só Jesus, era Jesus e também as festas judaicas, como coisas essenciais para a fé cristã, para a salvação. Ok? Então, o apóstolo Paulo ele encontrou isso muito presente lá nas igrejas da Galácia. E a carta que Paulo escreveu, que nós chamamos a carta aos Gálatas, que não foi a uma cidade, porque a Galácia era uma região. Então, Paulo escreveu esta carta aos Gálatas, ou seja, várias igrejas que faziam parte daquela região chamada Galácia, né? E aquelas igrejas lá estavam fazendo um estrago no ensino do Evangelho, na palavra de Deus. Por isso, o apóstolo Paulo, lá em Gálatas, primeiro capítulo, os versos de 6 a 10, o capítulo 3, depois o capítulo 6, ele é muito veemente sobre isso, e Paulo chega a dizer, eu fico maravilhado, no sentido assim, eu fico surpreso, estou assim surpreso como que vocês que receberam o Evangelho há pouco tempo agora, tão rapidamente vocês estão aí transtornando o Evangelho de Cristo, fazendo um outro Evangelho, que na verdade não é outro Evangelho, mas vocês estão deturpando o Evangelho de Jesus. Então, irmãos, nós vivemos, Paulo fala sobre essa questão aí, a necessidade dos crentes resistirem à questão da heresia dos judaizantes. Nós temos que ter muito cuidado. Olha, irmãos, a história de Israel e o Velho Testamento é coisa assim linda, né? Que é a palavra de Deus, mas a gente precisa ter o nosso olhar de entender que o Velho Testamento, as leis, o cerimonial estão sempre apontando para Jesus, né? Apontando para Jesus, e Jesus é o cumprimento de toda a lei, de tudo isso. Então, a gente admirar, entender, aplicar na nossa vida, mas não agregar práticas judaicas à nossa fé, como se necessários fossem a nossa vida. Nós vivemos um tempo de que as pessoas querem rejudaizar o Evangelho. O que é rejudaizar o Evangelho? É fazer do Evangelho de Jesus com uma capa, com uma essência judaica, né? Com presença de símbolos judaicos no culto, né? Castiçais, 7 braços, estrela de Davi, e essas coisas que são preciosas. Quero que os irmãos entendam bem, mas não podem fazer parte da essência do Evangelho. Então, existe hoje também, em nossos dias, o perigo de querer rejudaizar o Evangelho, agregando, trazendo para o Evangelho como coisas essenciais que fazem parte do judaísmo. É preocupante que muitos cristãos, muitos crentes, muitos líderes, pastores até, muitos estão mais empolgados com Israel do que com a Igreja de Jesus. Ok? Muito bem. A outra palavra, irmãos, outro problema que a igreja primitiva ela enfrentou, muito presente também nos nossos dias, que com os nomes diferentes, mas as heresias elas vão se repetindo, às vezes com nomes diferentes, com expressões diferentes, mas permanecem praticamente as mesmas. Mas é o que nós chamamos do gnosticismo. Você não vai esquecer do gnosticismo, porque era mais ou menos, irmãos, um movimento esotérico, né? Movimento esotérico. No tempo já, ele se desenvolveu mais no 2º século,
segundo século que o movimento gnóstico ele se desenvolveu mais, mas já presente no primeiro século e já presente no tempo do início do cristianismo. O que é o gnosticismo? Né? E o que é o esotérico? A gente sempre ouve essa palavra, né? Aliás, rapidamente aqui, só para... Existem duas palavras com a mesma pronúncia, né? Esotérico, com S, esotérico, e existe esotérico com X, ok? Então, a pronúncia é a mesma, esotérico, com S, esotérico, S, e esotérico com X. E o que os estudiosos aí da língua portuguesa chamam de palavras hemófonas, ou seja, palavras que têm o mesmo som, mas têm grafia e significado diferente, ok? Então, nós estamos falando sobre o esotérico com S, que é o quê? Aquilo que é oculto, né? Aquilo que é um conhecimento reservado a poucos. Esotérico está relacionado com segredos, né? Aquilo que é obscuro, né? Impenetrável, enigmático, né? Místico, né? Misterioso. Então, esotérico tem a ver com isso, né? Tem a ver com isso. Então, presentes lá no primeiro século, né? E recebendo já a influência grega, o cristianismo começando a receber uma influência grega, e aí doutrinas esotéricas começavam a penetrar na mente, no conhecimento das pessoas. Aí o gnosticismo, que é a base, que é a ênfase, o gnosticismo presente, então, na vida da igreja, querendo influenciar a igreja. O que era o gnosticismo, assim, basicamente? O gnosticismo era a doutrina, um ensino, um movimento que ensinava a salvação pelo que chamava do gnosis. Gnosis. A palavra gnosis quer dizer conhecimento. Ok? Então, a salvação era através do conhecimento, da busca do conhecimento, conhecer, né? O apóstolo João, ele, quando escreveu as suas cartas, suas epístolas, ele o fez muito baseado exatamente em orientar os crentes para poderem resistir à questão dos gnósticos, do gnosticismo, né? Um ensino muito forte do gnosticismo sobre a questão do conhecimento e também, em contrapartida, a revelação de Deus quanto à pessoa de Jesus. Os gnósticos eles eram muito, o que nós chamamos de docéticos, né? A palavra docético é uma palavra grega que significa parecer, né? Aparência. Olha só, presta atenção como é que é importante, porque eles diziam que Jesus era uma aparência, ou seja, que Jesus ele não tinha ocorrido a encarnação de Jesus. Jesus não era carne, tá certo? João chega a dizer lá na sua epístola que aquele que afirma isso é uma afirmação do anticristo. Ele fala isso. A palavra de Deus diz que Jesus vem em carne. João diz isso também no Evangelho, né? E ele veio em carne, ele habitou entre nós, né? E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Então, para os gnósticos, Cristo não morrera na cruz, né? Não morrera na cruz. A gente sabe que a mensagem da cruz é a mensagem central da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, era a mensagem central do apóstolo Paulo, né? Paulo diz: a minha palavra e a minha pregação não consistiu em palavras persuasivas
palavras humanas. Paulo diz, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Isso é importante, irmãos. A mensagem central do Evangelho é Jesus. A mensagem central do Evangelho é a cruz de Cristo e, consequentemente, a sua ressurreição. Mas a mensagem central do Evangelho é a obra salvadora de Jesus. A gente vai encontrar por aí tantas coisas fazendo parte da religiosidade, mas nada da salvação pela fé em Cristo Jesus. Então, irmãos amados, é preciso ter o cuidado, né? Cuidado com os movimentos esotéricos, gnósticos, que querem esvaziar a cruz de Cristo, né? Que querem tirar o foco da cruz de Jesus. A igreja precisa resistir a essas heresias. Essas duas heresias, muito presentes na igreja nascedora, na igreja primitiva, na igreja lá do primeiro século, já no tempo dos apóstolos, né? E que eles, alguns dos seus escritos, foi exatamente para fortalecer os cristãos para resistirem, né? Para não cederem, né? Para permanecerem firmes contra estas heresias. E aí, a história. Aí nós vamos encontrar na história várias outras heresias, né, que eu quero mencionar para chegar às heresias atuais e mencioná-las. O chamado montanismo. O que era o montanismo? Fundado por Montano, por isso que tem esse nome, né? O montanismo, já a partir do ano 156, 157, mais ou menos, né? Ele pregava, até interessante, né? Pregava um certo rigor moral, mas, olha, pregava a proibição do casamento, pregava sobre o martírio, né? Ensinava essas questões, e a ênfase maior era sobre a questão da anunciação do fim do mundo e a volta iminente, naqueles dias, a volta de Jesus. Mas a heresia presente no montanismo, porque Montano, que foi o fundador, ele se dizia, olha só, irmãos, olha só, ele se dizia a encarnação do Espírito Santo. Chegava a batizar, Montano, chegava a batizar no nome do Pai, do Filho e do Montano. Olha só, que coisa terrível. Então, é preciso ter muito cuidado. Então, a história vai mostrar as heresias e a Igreja de Jesus avançando e resistindo. É preciso resistir. Essa semana, lendo, informado de algumas coisas aí, irmãos, está surgindo aí, começou lá na China, parece que tudo começa lá na China, né, irmãos? Mas começou lá na China agora, uma seita perigosa já está no Brasil, com Facebook e atraindo muita gente, hein? Muita gente, falando sobre a volta de Jesus. Bom, Jesus já voltou lá na China, tá? E está se espalhando aí com os ensinamentos, atraindo de maneira assim muito estratégia muito agradável de atrair as pessoas. Muitos já estão caminhando em relação a isso, mas é uma coisa nova que chegou aí no Brasil há pouco tempo. Nós estamos aí vivendo esse tempo aí. Depois do montanismo, a história menciona, então, os nomes assim estranhos, mas a gente tem que mencionar. O sabelianismo. Sabelianismo tem esse nome de sabelianismo porque foi fundada por um homem chamado Sabélio.
Sabélio era um bispo do século III depois de Cristo, né? Fundamentalmente, o que o Sabélio ensinava? Olha só, que a gente vai ver que nomes diferentes, mas que nos nossos dias já existem essas heresias. O Sabélio ensinava, né, que criou o sabelianismo, ensinava, então, que Deus Pai, né, a única existência verdadeira, Deus Pai, né, e que Jesus não é Deus. Jesus é filho de Deus, tudo bem. Mas ele é filho de Deus, mas ele não é Deus. Então, muita gente aí hoje entrando aí nessas heresias, rejeitando Jesus como filho de Deus, como próprio Deus. Jesus disse: eu e o Pai somos um. João capítulo 1, né, no princípio era o verbo, a palavra, Deus, Filho. Jesus, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Lá no princípio é Deus, né? E por isso que depois, lá no versículo 14, ele fala que ele tomou a forma humana de carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Mais tarde, irmãos, aí surgiu o chamado arianismo. Outra heresia. Arianismo. O que era o arianismo? O arianismo tem esse nome porque foi fundado por um tal de Ário. Ário era um presbítero cristão lá de Alexandria, né? Lá de Alexandria. Então, ele também negava a existência, a consubstancialidade entre Jesus e o próprio Deus, né? Então, ele ensinava que Jesus também era filho e não era o próprio Deus. Depois veio o pelagianismo, tem esse nome também porque foi criado por Pelágio, esse homem, né? E aí Pelágio ensinava que a salvação, o homem pode ser salvo, mas ele não precisa da graça divina, né? Moralmente, o homem ele nasce neutro, né? Ele não é perdido e ele não é salvo, ele é neutro, moralmente. Mas ele é capaz, por si mesmo, sem qualquer influência divina, ele é capaz de salvar-se. No momento que ele desejar, que ele quiser, ele pode salvar a si mesmo. Assim ensinava Pelágio, o pelagianismo, além de muitos outros detalhes. Eu só estou dando ênfase àquilo que eu considero como mais essencial para enfatizar. Por que o pastor está falando sobre o pelagianismo, o sabelianismo, arianismo? Para mostrar para os irmãos que a heresia sempre esteve presente na história. Desde quando a igreja nasceu, Paulo já combatendo, já fortalecendo os crentes, e, à luz da história, vamos ver, as heresias presentes, e aí agora eu quero mencionar, irmãos, preste atenção, as heresias atuais. As heresias atuais. E eu quero começar falando sobre algo muito presente também, que é o perigo que nós temos que resistir, porque a finalidade é essa, a insuficiência de Cristo, irmãos. As heresias atuais mostram um Cristo insuficiente, irmãos. Falam de Cristo, exaltam a Cristo, pregam a Cristo, mas não pregam a suficiência de Cristo. Parece coisa assim, simplesinha, parece a importância, mas não é. Cristo é suficiente? Cristo é suficiente, irmãos.
além de ser eficiente para a nossa salvação, ele é suficiente. É só Jesus. Você não pode agregar nada. Você não pode agregar outras ideias, outras práticas como sendo essenciais à sua fé e à salvação. A Bíblia ensina que a pessoa é salva por Jesus. Mas sabe o que acontece? Tem gente que crê que a pessoa é salva por Jesus, mas fica presa a demônios. Anula a suficiência de Cristo. Tem gente que diz que é salva, mas fica presa à chamada maldição de palavras. Tira a suficiência de Cristo. Tem gente que diz que é salva, mas acredita em maldição hereditária. Onde está a suficiência de Cristo? Tem gente que é salva e crê na necessidade de quebra de maldições na sua vida, como se Jesus não fosse suficiente. Pessoas que praticam isso, pessoas que creem nisso, é uma tristeza, porque crê num Cristo fraco. Vou dizer aqui, crê num Cristo fraco e em demônios fortes. Quando alguém crê, pratica a insuficiência de Jesus. E eu quero mais ver aí, irmãos, pessoas crendo mais num Cristo fraco e demônios fortes. É quando a pessoa, então, que Cristo salva a pessoa, entra na sua vida, mas não consegue transformá-la e livrá-la do maligno. Pessoa que diz que é uma nova criatura, porque a Bíblia que diz assim, Paulo escrevendo a carta segundo aos Coríntios, segunda epístola, no capítulo 5, verso 17. A Bíblia diz que quem está em Cristo, nova criatura é. Quer dizer, então a pessoa é uma nova criatura, mas nada muda? Nada muda? E só passa a ser realmente uma nova criatura quando alguém quebra alguma maldição em sua vida? Nesta visão, o salvo precisa de alguma coisa além de Jesus, além da salvação em Cristo, né? Então, a base dessa heresia é Cristo e algo mais. E tantas coisas que eu poderia dizer. Cristo e as leis. Cristo e a igreja. Cristo e os santos. Cristo e o sacerdote. Não, queridos, é só Cristo. A Bíblia diz que em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. A outra heresia nos nossos dias que temos que resistir, irmãos, é quando as pessoas querem relativizar a palavra de Deus, a fazem relativa, né? Então, está muito presente, irmãos, porque olham para a Bíblia, para a palavra de Deus, a Bíblia não é a palavra de Deus. Olha só que diferença. Ela contém a palavra de Deus. Nós cremos que a Bíblia, ela é. Não esqueça desse é na sua vida nunca. A Bíblia é a palavra de Deus e não simplesmente ela contém a palavra de Deus. Não creem nos milagres, não. Querem sempre encontrar uma resposta racional, né? Ah, não, Mar Vermelho não se abriu, não aconteceu isso lá, não. Isso é um fenômeno que aconteceu, um fenômeno lá enfim,
e que aconteceu lá que em um determinado lugar do mar e as águas foram se afastando, se afastando. Isso é um fenômeno científico da natureza e não creio que foi um milagre. Então, irmãos, tem que ter cuidado quando a pessoa quer diminuir, fazer a Bíblia, a palavra de Deus, relativa na nossa vida. A outra heresia muito presente, irmãos, muito presente, preste atenção nisso, é o mercantilismo da fé. O que é o mercantilismo da fé? Fazendo da fé, fazendo da religião um comércio. Vendendo orações, vendendo bênçãos. Tratando as pessoas no sentido de um cliente, e não como servo de Deus, não como filho de Deus, como salvo em Cristo Jesus. O mercantilismo da fé, irmãos, está muito presente nos nossos dias, temos que ter muito cuidado. Porque de maneira muito disfarçada, ela vai adentrando ao coração, e às vezes você é um crente, está na sua casa, e você está acompanhando alguma igreja eletrônica por aí, e a pessoa oferece algo para você, e você acaba, não, eu preciso contribuir, eu preciso comprar lá uma terrinha que veio lá da Palestina, e você compra, aquilo chega pelo correio, e você tem lá em cima do seu móvel, ou lá na cabeceira da sua cama. Mercantilismo da fé. E muita gente, às vezes, vai sendo iludida. Não consegue resistir. Se ilude. Se deixa levar. Temos que ter cuidado, irmãos, para que o mercantilismo da fé não tome conta do coração. Também os irmãos já ouviram falar, e eu quero repetir aqui e mencionar a teologia da prosperidade. Que estrago. Deus quer que você seja próspero? Quer. A Bíblia diz isso. A Bíblia condena quem é rico? Não. Se ele o é honestamente e se ele sabe administrar, se não é soberbo. Mas o que é a teologia da prosperidade? Aliás, na Bíblia nós vamos encontrar várias pessoas que eram prósperas, não é verdade? José era próspero, Abraão, e outros, os patriarcas e tantos outros. Não é, o problema não é esse. O problema é que a prosperidade ensina, por exemplo, ser pobre é uma maldição. A teologia da prosperidade ensina que ser pobre é uma maldição e que todo cristão deve ser rico materialmente. A Bíblia diz, lá em Provérbios 22, 2, a Bíblia diz que Deus fez o pobre e o rico. Se as riquezas fossem um direito do crente, Deus não permitiria que pessoas ímpias fossem ricas. Não é verdade? A Bíblia diz que Deus manda ajudar os pobres, né? Lá em Tiago, capítulo 2, versículo 5, há um texto interessante que o Tiago diz que Deus escolheu os pobres do mundo, né? Assim como Jesus era rico, mas materialmente, ele dizia que não tinha nem onde reclinar a sua cabeça, né? E a Bíblia diz também lá em Tiago que Deus não faz acepção de pessoas. É algo terrível a teologia da prosperidade em relação a isso. Outro aspecto da teologia da prosperidade, nós temos que resistir, irmãos. Um crente fiel não pode adoecer. Para os mestres da fé, na teologia da prosperidade, o crente nunca fica doente. Porque se ficar doente, pode tratar
pode correr atrás, porque é pecado ou é falta de fé. Que coisa terrível, né, irmãos? Paulo escreveu a Timóteo e disse: Timóteo, se cuida, por causa das tuas frequentes enfermidades. Timóteo estava sempre doente. Timóteo era um servo de Deus, fiel ao Senhor. Não era por causa de pecado, nem por falta de fé. Pelo contrário, né? Os escritos de Paulo elogiam a fé de Paulo, aquela fé que ele recebeu da sua avó, da sua mãe, não é verdade? Então, irmãos, outro momento, Paulo menciona que ele, nas suas viagens para lá e para cá, aí ele tem um certo momento lá, um texto lá, que ele diz que, escrevendo a Timóteo mesmo, conversando com Timóteo na sua segunda epístola, no capítulo 4, versículo 20, Paulo diz: olha, eu precisei deixar Trófimo, um amigo dele, companheiro no Evangelho, mas eu precisei deixar Trófimo em Mileto, porque deixei ele doente. Ele não pôde continuar a viagem, a missionária, ele ficou lá, ele estava doente. Servo do Senhor, não tem nada a ver com o pecado. Isso aí é uma falácia da teologia da prosperidade, que é muito perniciosa nos nossos dias, e há muitos crentes que estão nessa. Aí ele ficou doente, está doente em casa, será que é pecado meu? Será que estou pecando? Será que é falta de fé? Porque a teologia da prosperidade está presente aí, irmãos, todos os dias. O outro aspecto, irmãos, é a prática de ocultismo. Aí entra a questão esotérica que eu falei lá no início, quando eu me referi ao gnosticismo. Já estou terminando, né? O uso de objetos nos cultos, né? Claro que você pode ter alguma coisa, mas qual o sentido que você dá? Rosa ungida, óleo ungido, lenço ungido, água que vem do Rio Jordão, azeite lá do Monte das Oliveiras, né? Fitinha no pulso, copo d'água em frente à televisão, do rádio, tapete ungido. Essas coisas, irmãos, esquisitices no Evangelho, superstições. E essas práticas, irmãos, são artifícios enganadores, irmão. Preste atenção, nossa lição de hoje é resistir às heresias. Tais práticas são artifícios enganadores, é um sincretismo barato, falso e enganador. Essas questões que a gente vive aí diante dessas coisas terríveis. Maldição hereditária, né? Já falei, né? Como se Cristo não fosse suficiente para já ter quebrado, porque é a maldição que tem estado presente. A gente poderia ficar aqui o dia inteiro conversando e falando na Escola Bíblica Dominical sobre esse tema. Mas eu termino, então, dizendo para os irmãos que a gente resiste às heresias. Como, pastor, que a gente resiste às heresias? A gente resiste às heresias, irmãos, com uma cristologia forte, esclarecedora, saudável. Jesus, o Filho de Deus, o próprio Deus, que foi à cruz por nós e pela graça nos salvou. A suficiência de Jesus. Então, a pessoa de Jesus, igreja, a segunda igreja batista em Cabo Frio, todos que me veem e ouvem nesta manhã, a pessoa de Jesus e a obra de Jesus precisa ser bem enfatizada. E quando está bem enfatizada, quando a igreja é uma igreja cristocêntrica, a igreja ela está vacinada contra as heresias. A igreja não pode perder Jesus de vista, porque se perder Jesus de vista, ela corre riscos na sua fé, na sua caminhada, né? Precisamos recuperar o valor da
cruz de Jesus, a mensagem da cruz enfatizada por Paulo na fé cristã, né? Sempre me glorio, aonde? Na cruz de Jesus. Pastor Exaltino, ele diz: a igreja é um evento cristológico. Cristo é o foco, é o centro. Cristo é a razão de ser da igreja de Jesus. Ok, irmãos amados? Ok, estamos assim, encerrando a nossa Escola Bíblica Dominical. Muito obrigado, muito bom você que aqui presente esteve nos canais do Facebook e do YouTube nesta manhã de domingo, dia do Senhor, para a nossa Escola Bíblica Dominical, resistindo às heresias que são perniciosas à fé, são perniciosas a uma fé saudável, né? A saúde espiritual da igreja de cada crente. Hoje à noite, irmãos, às 19h45, com o culto infantil, e logo depois, às 20 horas, a celebração, orações, cânticos, músicas e a palavra de Deus, a palavra do Senhor. E hoje à noite o pastor vai falar sobre vitória, apesar do sofrimento. Convido a você hoje à noite, convide alguém para participar do nosso culto. Deus abençoe, que a graça do Senhor esteja sobre você e que este final de domingo, um grande almoço para você, uma tarde abençoada de oração, de leitura da Bíblia, de reflexão, de compartilhar algo, uma mensagem com alguém, que o domingo seja precioso na sua vida. E hoje à noite vamos estar juntos, irmãos, para louvar e adorar, servir ao Senhor. Deus abençoe a todos.